Você já imaginou como um único asteroide, vindo de um lugar distante do cosmos, pode ter mudado o destino da vida na Terra? Prepare-se para uma jornada fascinante que revela o mistério por trás da extinção dos dinossauros. Enquanto exploramos as profundezas do espaço e o impacto devastador que transformou nosso planeta, você vai descobrir como a força de um evento cósmico moldou a vida como a conhecemos hoje. Fique conosco e desvende os segredos que o universo tem a compartilhar. Em uma aldeia esquecida pelo tempo, onde o céu se encontrava repleto de estrelas brilhantes, um velho chamado Kofi contava histórias às crianças ao redor da fogueira. Numa noite em particular, quando a lua estava cheia e iluminava o chão de terra batida, Kofi falou da grande revelação. Ele narrava como o impacto de um asteroide havia mudado o curso da vida na Terra, levando os enormes dinossauros à extinção. As crianças escutavam com atenção, os olhos arregalados de curiosidade. Kofi explicava que o asteroide, vindo de tão longe, havia viajado pelo espaço por milhões de anos antes de colidir com o planeta. Ele criava uma imagem vívida na mente dos pequenos, mostrando como uma única pedra, vinda de um caminho desconhecido, poderia alterar para sempre o destino de todas as criaturas. As crianças olharam para o céu, tentando imaginar o asteroide, um visitante especial que havia cumprido uma missão terrível. Kofi, com sua voz profunda e serena, ensinou que até mesmo os maiores impactos podem trazer mudanças inesperadas e necessárias para a vida. Assim, num sopro de sabedoria, ele insinuava que os desafios, mesmo os mais sombrios, têm seu lugar e propósito na grande roda da vida. Enquanto Kofi continuava sua narrativa, as crianças começaram a se perguntar sobre o mistério do asteroide. Porém, no coração do velho, havia mais do que apenas uma história, ou havia lições a serem aprendidas. Ele contou que muitos sábios e cientistas, como os conhecemos hoje, viajaram por terras distantes em busca de respostas sobre a origem do asteroide. Em suas jornadas, eles descobriram que este corpo celeste provinha de um cinturão muito longe do nosso sistema solar, um lugar onde pedras e gás se encontravam em uma dança cósmica. Essa revelação deixou as crianças fascinadas, imaginando a vastidão do universo e os segredos que ele guarda. Kofi falava de um cientista chamado Amani, que, em sua curiosidade insaciável, dedicou sua vida a entender como esse asteroide chegou à Terra. Ele passou noites em claro sob o céu estrelado, fazendo anotações e olhando as constelações. Essa busca por respostas não foi fácil, o Amani enfrentou descrença e até zombarias. Mas ele seguiu firme, pois sabia que cada descoberta trazia a força de uma nova verdade. As crianças, absorvendo cada palavra, compreenderam que o mistério muitas vezes leva a um sentido mais profundo da vida e do universo que habitamos. A terceira parte da história trazia a determinação dos cientistas em busca de respostas. Kofi compartilhou que, inspirados por Amani, outros cientistas seguiram seu exemplo, organizando expedições a lugares inexplorados. Havia uma jovem cientista chamada Zuri, que, com seu espírito aventureiro, decidiu aventurar-se em florestas densas e desertos quentes em busca de pistas sobre o asteroide. Zuri acreditava que a natureza poderia conter segredos que ajudariam a decifrar o passado da Terra. Ela passava meses analisando amostras de rochas, vasculhando as camadas da Terra que contêm histórias esquecidas. As crianças imaginavam Zuri, com seus cabelos trançados e um sorriso confiante, desvendando os mistérios do passado como uma verdadeira heroína. Kofi enfatizou como a paixão e a curiosidade são essenciais na busca por conhecimento. As crianças, cada vez mais imersas na história, aprenderam que a busca por respostas é uma jornada, onde não se trata apenas de chegar ao destino, mas de apreciar os desafios e as lições ao longo do caminho, cada passo repleto de significados e descobertas. Por fim, Kofi abordou as implicações da descoberta que cada um desses cientistas havia feito. Eles não apenas entenderam a origem do asteroide, mas também como sua colisão transformou o planeta e o ecossistema. A grande lição que emergiu desse entendimento foi a importância da resiliência e da adaptação. A vida na Terra, mesmo após a devastação causada, recomeçou, trazendo novas espécies e formas de existir. Kofi falava sobre a dança das eras, onde cada fim traz um novo começo, e as crianças viam isso como um ciclo de vidas que se interconectam. Ele explicou que a extinção dos dinossauros não foi o fim, mas sim a preparação do caminho para que mamíferos e aves pudessem surgir e prosperar.
As crianças começaram a entender que, em suas vidas, momentos difíceis também podem ser o prelúdio de algo novo e belo. Com isso, a fogueira começava a se apagar, mas as lições e a magia do que Kofi havia compartilhado permaneceriam em seus corações. Ele, então, fez um último pedido, que nunca deixassem de questionar, explorar e sonhar, pois o universo está repleto de segredos esperando para ser revelados. A origem do asteroide que causou a extinção dos dinossauros é um enigma que fascina tanto cientistas quanto curiosos. Nos primórdios do nosso sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, vários corpos celestes começaram a se formar a partir de um disco de gás e poeira que orbitava em torno de uma jovem estrela. Esses corpos móveis eram como pequenas bolas de neve, que lentamente atraíam mais matéria, crescendo em tamanho e se tornando planetas e asteroides. O asteroide que eventualmente se chocou com a Terra era um desses testemunhos de um tempo remoto, criado em um espaço distante, onde as forças da gravidade e colisões cósmicas moldaram sua formação. A identidade desse asteroide, galhardo e solitário, se perdeu na vasta dança dos planetas. O cinturão de asteroides, que está entre Marte e Júpiter, é um dos locais onde se supõe que muitos desses pequenos corpos rochosos se originaram. Este cinturão é, na verdade, uma coleção de fragmentos que nunca se juntaram para formar um planeta. Esse asteroide, após milhares de anos vagando sozinho pelo espaço, se dirigiu em um curso que o levaria a nosso lar. Enquanto Kofi contava sobre a longa jornada desse asteroide, ele ressaltou a beleza das origens, dependendo das interações cósmicas, e como tudo no universo está interligado em um mesmo destino. A imaginação das crianças começou a se encher de imagens de um asteroide solitário, dançando nas vastas galáxias, esperando sua vez de deixar uma marca no mundo que conhecemos. A formação dos asteroides é um processo misterioso e fascinante, que pode levar milhões de anos. Em um ambiente cósmico cheio de colisões e fusões, fragmentos de rocha e metal se agrupam sob a força da gravidade. Alguns asteroides formam-se a partir de restos de planetas que nunca se completaram, enquanto outros podem constituir-se de materiais primordiais que permaneceram praticamente inalterados desde os tempos antigos. Kofi descreveu como, em cada pedaço de um asteroide, há a história de sua criação. Esses pequenos mundos são locais onde a química se encontra com a física, muito parecidos com as memórias que cada um carrega em seu coração. Kofi dizia que cada vez que um asteroide colide com outro, ele pode se fragmentar, originando famílias de asteroides mais pequenos, ou se unir, formando corporações maiores. Com isso, o céu pode estar repleto de famílias asteroides, compartilhando uma ancestralidade cósmica. Essa capacidade de mudar e de se adaptar ao ambiente também trouxe uma reflexão às crianças, à medida que escutavam. Assim como esses corpos celestes, cada um de nós possui suas experiências que nos moldam e nos tornam únicos, não importa o quão pequenos ou grandes sejamos. Portanto, entender de onde vem essa pedra que um dia trouxe impacto à Terra é, de certo modo, compreender que somos todos parte de uma grande história no espaço e no tempo. A viagem do asteroide através do espaço é, realmente, uma aventura por si só. Após sua formação no cinturão de asteroides, esse corpo celeste começou a deslizar pelo cosmos, navegando por entre a escuridão. Kofi pintou a imagem de um asteroide viajante, como uma carta flutuante esperando para ser lida. Durante essa jornada, ele enfrentou diversas condições, como gravidade de outros planetas e campos de asteroides, onde a probabilidade de colisões era alta. Cada impulso gravitacional poderia alterar seu curso ou até mesmo sua velocidade. Era um caminho imprevisível e repleto de perigos. O velho contou sobre como, em sua trajetória, o asteroide foi atraído por outros corpos celestes, sua rota modificada, sua velocidade intensificada. Como as ondas do mar empurrando um barco, as forças do universo eram imensas. Essa parte da história ressoava nas mentes curiosas das crianças, que imaginavam o asteroide como um viajante solitário, erguendo-se e descendo, atravessando a vasta e silenciosa imensidão do cosmos. Esse percurso, que levou milhões de anos, lembrava a todos que a paciência e a perseverança são essenciais, e que todos, mesmo aqueles que parecem sozinhos, têm uma jornada rica em experiências e descobertas, levando-os ao seu destino final. Ao se aproximar do nosso sistema solar, esse asteroide encontrou uma nova dança e a interação com os planetas que giravam ao redor do Sol.
Kofi explicou que, ao entrar na atmosfera do sistema solar, o asteroide se sentia como um peregrino que havia finalmente chegado à sua terra natal. Sua viagem o conduziu ao espaço conhecido, e agora ele dançava entre os planetas, uma peça da orquestra cósmica, com uma meta clara em mente: vá à Terra. O velho contou que, em uma das várias interações, o asteroide foi desviado pela gravidade da imensa Júpiter, tornando sua trajetória ainda mais imprevisível. Essa interação revela como o cosmos é um lugar de interconexões, e como até mesmo um pequeno corpo celeste pode ser moldado por suas influências. Cada instante se tornou um momento de aprendizado e admirável natureza. Quando finalmente o asteroide se aproximou da Terra, Kofi enfatizou que era como um retorno esperado, onde ele cumpriria seu papel na grande narrativa da vida. Essa parte da história fez com que as crianças refletissem sobre suas próprias vidas e como cada um de nós é influenciado por quem nos cerca e pelas circunstâncias que vivenciamos. Assim como o asteroide, todos têm seus derradeiros encontros, muitas vezes levando a novas revelações e a novos começos. Os dinossauros habitavam a Terra durante a Era Mesozoica, um período que durou mais de 160 milhões de anos. Essa era dividida em 3 períodos: o Triássico, Jurássico e Cretáceo, onde esses majestosos seres dominaram os continentes em diversas formas e tamanhos. Havia dinossauros gigantes como o Argentinosaurus, que podia alcançar mais de 30 metros de comprimento, enquanto outros, como o Velociraptor, eram menores, mas igualmente fascinantes. Os dinossauros desenvolveram características únicas para sobreviver em seus habitats variados, que iam desde florestas densas até ambientes áridos. Eles eram herbívoros, carnívoros e até onívoros, cada um desempenhando um papel crucial na teia da vida. O que mais impressionava as crianças ao ouvir Kofi era que esses gigantes não tinham apenas um aspecto imponente, mas viviam em um mundo repleto de desafios e rivalidades. A competição por recursos, como alimentos e abrigo, moldava seu comportamento e evolução. Era uma luta pela sobrevivência, e cada espécie precisava adaptar-se rapidamente às mudanças de seu ambiente. Kofi explicava com entusiasmo como as pegadas fossilizadas, que ele descrevia como as vítimas do tempo, poderiam contar histórias não apenas dos dinossauros, mas das interações entre eles e o ecossistema naquele longo passado. Ao ouvir, as crianças fixavam os olhos das estrelas, imaginando como seria ver um desses gigantes caminhando pela Terra. Os ecossistemas da era dos dinossauros eram variados e complexos, criando um equilíbrio delicado que sustentava a vida. As vastas florestas tropicais forneciam abrigo e alimento, enquanto os vastos campos e desertos apresentavam seus próprios desafios. Cada dinossauro, seja um grande herbívoro ou um ágil carnívoro, tinha um papel essencial nesse equilíbrio ecológico. Os herbívoros, com seus enormes corpulentos, eram responsáveis por moldar a vegetação ao se alimentarem de plantas. Essa atividade não apenas lhes fornecia sustento, mas também ajudava a manter o ambiente em harmonia, permitindo que novas plantas crescessem e se desenvolvessem. Por outro lado, os carnívoros evitavam que as populações de herbívoros crescessem a ponto de esgotar os recursos vegetais. Isso era fundamental para a saúde do ecossistema. Kofi enfatizava a importância de cada criatura, lembrando às crianças que cada pequeno ser tem um papel a desempenhar no grande tecido da vida. Falou também sobre as relações simbióticas, onde diferentes espécies dependiam umas das outras para sobreviver. Isso deixava as crianças em reflexão sobre as interconexões da natureza e como tudo precisa estar em harmonia para prosperar. O velho contava que o mundo dos dinossauros, apesar de sua grandeza, dependia de uma rede delicada de vida que se entrelaçava, justificando a importância do respeito e cuidado com o nosso próprio ambiente. O reino animal e vegetal da era mesozoica era uma verdadeira maravilha da biodiversidade. Kofi pintava imagens vívidas com suas palavras, descrevendo florestas exuberantes cheias de samambaias gigantes, coníferas majestosas e flores coloridas que floresciam sob o sol radiante. Os dinossauros não eram os únicos habitantes desse mundo, uma infinidade de criaturas vivia ao seu lado, como insetos, pequenos répteis e aves primitivas. A flora e a fauna conviviam de maneira a formar um verdadeiro espetáculo da natureza. As árvores forneciam sombra e alimento, enquanto os rios alimentavam a vida aquática, proporcionando um lar para peixes e anfíbios. Kofi narrava como algumas espécies de dinossauros desenvolveram adaptações especiais, como bicos e garras, para se alimentar das plantas mais resistentes da época.
As plantas, por sua vez, continuavam a evoluir, criando novas formas de sabores que desafiavam os dinossauros a se adaptarem e evoluírem também. Isso gerava um ciclo contínuo de evolução e transformação, onde cada ser, desde o menor inseto até o maior dinossauro, dependia dos outros para sua sobrevivência. Essa rica tapeçaria de vida mostrava que o equilíbrio era essencial e que a diversidade era a força motriz que sustentava o planeta. As crianças, encantadas pela beleza e complexidade da natureza, começaram a entender que cada pequeno detalhe de seu ambiente tem um papel fundamental na criação e na sobrevivência de todos os seres vivos. Kofi sabia que a conexão entre os dinossauros e o mundo ao seu redor era crucial para entender a vida na Terra há milhões de anos. Ele falava sobre as interações entre as plantas e os dinossauros, explicando como alguns herbívoros gigantes eram responsáveis pela dispersão de sementes, enquanto suas fezes ajudavam a fertilizar o solo, promovendo o crescimento de novas plantas. As crianças, com a imaginação solta, visualizavam como esses gigantes vagavam por vastas paisagens, como um grande balé da natureza que mantinha tudo funcionando em harmonia. Os carnívoros eram igualmente importantes, sua presença ajudava a controlar as populações de herbívoros, garantindo que o equilíbrio se mantivesse. Essa dinâmica criada entre todos os seres vivos mostrava a importância da cooperação e do respeito mútuo. Kofi fazia questão de ressaltar que, embora os dinossauros fossem criaturas magníficas, eles não eram os únicos protagonistas nesta história. A vida estava em contínuo movimento, e até os menores seres, como os insetos, desempenhavam papéis significativos em seu ambiente. Cada um tinha um papel na manutenção da qualidade do solo, polinização de plantas e na cadeia alimentar. Com isso, Kofi incentivava a reflexão sobre a responsabilidade que todos têm em nosso planeta hoje, compreendendo que cuidar bem do nosso lar é essencial para preservar a beleza e a harmonia que existem na natureza. Assim, a sabedoria do velho ficava ecoando nas mentes e corações das crianças, para que, um dia, eles também pudessem se tornar guardiões do mundo ao seu redor. O impacto do asteroide que colidiu com a Terra há cerca de 66 milhões de anos foi um momento cataclísmico que deixou uma marca indelével na história do planeta. Quando o asteroide, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, atingiu a superfície da Terra, criou uma explosão equivalente a bilhões de bombas atômicas. O calor intenso e a energia liberada foram suficientes para incinerar qualquer forma de vida em um raio de centenas de quilômetros. No entanto, o que mais impressiona é o que aconteceu a seguir. A areia e as rochas vaporizadas foram lançadas em direção à atmosfera, formando uma nuvem de detritos que obscureceu o Sol por meses. Assim, o céu que antes era azul e ensolarado virou um manto escuro e sinistro. Com a luz solar bloqueada, as plantas começaram a morrer, levando a um colapso na cadeia alimentar. Animais, grandes e pequenos, começaram a perceber as mudanças ao seu redor, mas muitos não conseguiram reagir a tempo. O impacto, em sua essência, não foi apenas um acontecimento isolado, foi o início de um ciclo de destruição com consequências que se estenderiam por milhões de anos. Kofi, ao contar essa parte da história, usou palavras simples, permitindo que as crianças imaginassem a força poderosa da natureza em ação, e como o equilíbrio da vida pode ser tão rapidamente interrompido. A extinção em massa que se seguiu ao impacto do asteroide é considerada uma das mais dramáticas da história da Terra. Estima-se que cerca de 75% das espécies que habitavam o planeta desapareceram, incluindo os majestosos dinossauros. Kofi explicava para as crianças que esse evento não foi apenas um desastre, foi uma mudança brutal em um sistema complexo de vida. As grandes criaturas que uma vez dominavam a Terra, como o Tiranossauro e o Triceratops, logo se tornaram sombras do que haviam sido, enquanto os pequenos mamíferos, que antes viviam à sombra dos gigantes, começaram a aproveitar as oportunidades que surgiam. O mundo estava em transformação, e as crianças ficaram fascinadas ao imaginar como algumas espécies lutaram bravamente contra as adversidades, enquanto outras não conseguiram sobreviver ao novo ambiente hostil. Kofi ressaltava a fragilidade da vida, mesmo as criaturas mais poderosas estão sujeitas a mudanças que podem ser irreversíveis. As lições presentes na história eram profundas, e a capacidade de adaptação e a necessidade de resiliência são fundamentais em tempos de crise. As crianças refletiram sobre suas próprias vidas, especialmente nas dificuldades que encontraram e na força que tiveram para superá-las. As consequências globais do impacto do asteroide foram além da extinção de espécies. Ao longo do tempo,
Kofi delineou as mudanças climáticas que ocorreram, como o resfriamento dramático da Terra, que se tornaria conhecida como o inverno de impacto. A poeira e os gases lançados na atmosfera levaram a uma queda de temperatura que perdurou por anos, transformando ecossistemas e padrões climáticos em todo o mundo. O que antes era um planeta repleto de vida e diversidade tornou-se um deserto, onde a luta pela sobrevivência se acentuou. Kofi detalhou como os habitats começaram a mudar e como isso afetou a vida em todas as formas. Os oceanos também passaram por transformações, a acidez aumentou e muitas espécies marinhas não sobreviveram. O velho contador de histórias traduzia essa devastação em uma linguagem que as crianças pudessem entender, instigando sua imaginação com imagens de mares e florestas em crescimento e depois desaparecendo. Mas Kofi também ressaltou que a vida na Terra tende a encontrar seu caminho, e que mesmo após a catástrofe, novos começos eram possíveis. Esse era um dos segredos maravilhosos do universo. Em meio a essa devastação, a adaptação dos sobreviventes poderia facilmente ser vista como um milagre da natureza. Kofi descrevia como pequenos mamíferos, répteis, e até algumas aves conseguiram se adaptar e prosperar em um mundo mudado. Eles se tornaram os novos protagonistas de uma história que começou com a queda de um asteroide. Alguns desses animais desenvolveram novas capacidades para sobreviver, como a habilidade em cavar para se proteger do frio ou uma dieta mais variada para lidar com a escassez de alimentos. A cada nova geração, a evolução se manifestava de maneiras incríveis. As crianças escutavam atentamente e se perguntavam sobre o que poderia ter sido a vida desses sobreviventes. Kofi falava do princípio da continuidade, onde a vida não apenas persiste, mas se reinventa após cada desafio. O viejo contador de histórias conectou isso com a experiência humana, enfatizando que, assim como os sobreviventes da extinção, nós também enfrentaremos dificuldades, mas que sempre há espaço para começar de novo. Assim, ele inspirou as crianças a valorizar a força do espírito humano e a resiliência como um dom que todos possuem. A história que Kofi contava não só falava sobre o passado, era um lembrete para o futuro, que todas as barreiras podem ser superadas com coragem e determinação. Após o impacto do asteroide, muitas mudanças ocorreram no nosso sistema solar, assim como nas órbitas dos planetas. Estudos realizados por astrônomos revelaram que a colisão não apenas afetou a Terra, mas também teve repercussões que se estenderam a outros corpos celestes. A força do impacto causou pequenas alterações na gravidade da Terra, o que levou a um leve deslocamento em sua órbita. Isso significou que, ao longo dos milhões de anos seguintes, as estações mudaram, e o clima da Terra passou por ciclos de aquecimento e resfriamento. Com essas novas condições climáticas, o desenvolvimento da vida assumiu direções diferentes. Algumas espécies não conseguiram se adaptar e se extinguiram, enquanto outras, em busca de novos habitats, migraram para regiões antes não exploradas. Assim, o impacto foi um divisor de águas para a vida no nosso planeta. Essa mudança no sistema solar também influenciou a formação de novos asteroides e a movimentação de cometas, que passaram a ter suas trajetórias alteradas. Os cientistas aprenderam que um único evento cósmico poderia provocar uma série de reações em cadeia com efeitos duradouros. As alucinações da infância de Kofi, sentadas ao redor da fogueira, mostraram que a compreensão do nosso lugar no cosmos é essencial para entender nosso passado e tratar do nosso futuro. O impacto do asteroide era um lembrete de que somos parte de um sistema muito maior e que tudo está interligado de uma forma extraordinária. A pesquisa sobre asteroides e seus impactos na Terra está em contínua evolução. Desde a descoberta da cratera de Chicxulub, a comunidade científica tem intensificado seus esforços para compreender melhor como e por que eventos cósmicos como esses ocorrem. Novas tecnologias, como sonda espacial e telescópios de última geração, têm ampliado o conhecimento sobre a estrutura e composição dos asteroides. Estudos recentes também se concentram em identificar quais asteroides podem representar uma ameaça para o nosso planeta no futuro. Além disso, a análise de crateras em outros planetas do Sistema Solar tem iluminado o caminho para comparações e entendimentos sobre como impactos impactam a vida. A pesquisa aberta e a colaboração internacional têm sido fundamentais para compartilhar descobertas e preparar a humanidade para possíveis crises, garantindo que os aprendizados do passado não sejam esquecidos e que possamos estar prontos para enfrentar novas ameaças.
Com o avanço da tecnologia, as missões a asteroides têm se tornado uma realidade e representam uma nova era na exploração espacial. Um dos objetivos principais dessas missões é estudar a composição dos asteroides, que pode fornecer pistas sobre a formação do nosso sistema solar. Além disso, algumas das iniciativas mais recentes incluem o envio de sondas para desviar asteroides potencialmente perigosos, uma tarefa que, se bem-sucedida, pode salvar a vida na Terra de catástrofes semelhantes à extinção dos dinossauros. Projetos como a missão DART, que visou testar a capacidade de alterar a trajetória de um asteroide, demonstram que a humanidade está se preparando ativamente para proteger a Terra de novos impactos. As futuras missões a asteroides também têm o potencial de trazer recursos valiosos para o nosso planeta, como metais preciosos e água, promovendo assim um novo capítulo na exploração e na economia espacial. Preparar-se para ameaças cósmicas é um desafio que a humanidade deve enfrentar com seriedade. A história da extinção dos dinossauros nos alerta sobre a vulnerabilidade do nosso planeta. Portanto, iniciativas globais estão sendo desenvolvidas para monitorar o céu e identificar objetos próximos à Terra que possam representar riscos. Organizações como a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, mantêm programas dedicados ao rastreamento de asteroides, classificados de acordo com seu tamanho e potencial de impacto. Além disso, simulações e estudos assessoram os governos em como reagir a uma possível colisão, promovendo conscientização e desenvolvendo sistemas de alerta. É essencial que a sociedade se una em esforços educacionais, trazendo à tona a importância do monitoramento espacial e da pesquisa, para que todos possam contribuir na proteção do nosso lar, a Terra. No final, entender que somos parte de um universo em constante mudança nos ajuda a aceitar nossas responsabilidades em manter nosso planeta seguro para as futuras gerações. A história do asteroide que levou à extinção dos dinossauros revela que, mesmo em meio à destruição, pode haver renascimento e novas oportunidades. Os desafios que enfrentamos podem ser precursores de mudanças significativas e necessárias em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Agora, queremos saber de você, qual história você gostaria de ouvir a seguir? Algum evento histórico incrível ou uma lição da natureza que te fascina? Quais lições você acha que podemos aprender com a forma como os dinossauros e outros seres vivos se adaptaram após a extinção em massa? Como isso se relaciona com os desafios que você enfrenta hoje? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar de olho no próximo vídeo, onde continuaremos explorando histórias fascinantes da natureza e do universo. Que novas descobertas nos esperam?